Me foi dado o privilégio para falar nessa noite. É um culto de porta aberta, né? Um culto que nós vamos falar para os nossos amigos que porventura vieram, né? Ou vão ouvir pela primeira vez a palavra. Eu gostaria de deixar para os irmãos aqui um assunto que é o assunto mais importante de todos os tempos. É a mensagem mais importante, mais urgente de todos os tempos. Não tem nada que se iguala. E a única mensagem que importa, amém? A única mensagem pela qual a igreja está aqui na terra, que é a morte de Jesus. E a Bíblia, irmãos, para o crente, ela é como um espelho. Sabe aquele espelho que você tem a obrigação de olhar todo dia que você vai para algum lugar, vai sair de casa, você olha seu cabelinho, está no jeito, a roupinha está gravatinha, está no jeito. A Bíblia é isso aí, é um espelho, irmãos, né? Ela reflete a nossa condição do momento e reflete a nossa condição para a eternidade. É uma pessoa que está sempre olhando, né, conferindo, como é que está a minha vida, né? Se pautando por aqui, ela não erra, não. Então, hoje, irmãos, é a morte de Jesus. Gostaria que a igreja do Senhor Jesus abrisse as suas Bíblias e lesse comigo a palavra. É João, eu examinei todos os evangelhos, mas eu preferi ficar com a leitura de João, porque João era o discípulo amado, né? E João, com certeza, estava ali vendo o Senhor Jesus sofrendo, né? E João deixou para nós aqui esse texto, em João, no seu próprio evangelho, né? João capítulo 19 e versículo 28. É a mensagem mais importante do universo. Amém? Mais importante do universo. Os irmãos são privilegiados, eu sou privilegiado de estar diante dessa palavra nessa noite. É João capítulo 19, 28 a 37. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Vinagre, irmãos. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E era dia da preparação, o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar: olharão para aquele que traspassaram. Meus amados, vamos curvar a cabeça, né? Os irmãos fiquem à vontade, amém? Vamos fazer uma breve oração. E, meus amados, eu não quero falar, embora seja uma mensagem evangelística, eu não quero falar para agradar os irmãos, porque às vezes existe um equívoco muito grande. Nós não estamos aqui para falar uma palavra de autoajuda. Nós estamos aqui para falar uma palavra para poder manipular a consciência dos irmãos. O pastor José Gomes jamais vai cair nessa armadilha. Mas, se fosse uma criança aqui, Deus poderia usar até uma criança. Ou melhor, se fosse um jumento, né, irmão? Deus poderia usar até um jumento. Porque Deus não se limita, né? Os recursos de Deus são infinitos. Mas o importante é nós atentar para o que Deus quer falar.
E o pastor foi chamado, irmão, para falar da parte de Deus. O que Deus quiser falar conosco, eu mesmo estou aqui à disposição do Senhor, amém? Para que Ele fale segundo a sua vontade. Então vamos orar, meus irmãos, e que o Senhor possa nos iluminar nessa noite, amém? Maravilhoso Deus. O Senhor sabe, meu Pai, e muitas das vezes eu sou pesado com as minhas palavras, e os irmãos não merecem, meu Deus, qualquer palavra mal educada da minha parte. Não é a minha intenção, e jamais, Senhor, eu vou querer manipular a consciência de nenhum dos teus filhos. Mas o Senhor tem nos chamado durante todas essas décadas, e que o Senhor possa nos usar, meu Deus, porque o Senhor é capaz de usar até uma jumenta, quando há necessidade. O Senhor tem poder para usar até uma criança, meu Deus, nos braços da sua mãe, que amamenta. Mas nós fazemos parte da igreja, nós não estamos aqui abertos, meu Deus, por uma convenção social, porque nós somos aqueles religiosos domingueiros. Mas certamente o Senhor nos deu essa oportunidade, e o tempo está acabando, meu Senhor. E que o Espírito Santo possa vir sobre nós, a nos trazer um despertamento, meu Senhor, para que nós não viemos ter vergonha. Oh Deus, adiante de Ti, Senhor. Assim nós te pedimos. Amém. Irmãos, glória a Deus. A palavra, irmãos, como eu disse, é a palavra mais importante que se pode pregar. E a razão de ser da igreja da Pastoral Porta Aberta. Amém? Se uma dessas criancinhas que entraram aqui hoje, amém? O Arthur, como é que chama o outro? Miguel. Miguel não está dormindo não, né? Ah, Miguel, está ali, viu? Se elas ouvirem essa mensagem, irmãos, e essa mensagem fazer efeito na vida deles, eu cumpri o meu papel, amém? Amém? Eu cumpri o meu papel. Então, a mensagem é para todos nós. Hoje foi ensinado, o Arthur, que quando você está com o cordãozinho umbilical ainda agarrado da sua mãe, não sei se você já aprendeu sobre isso, né? Qual série você está estudando, meu filho? Quarta série, mas já sabe um pouquinho, já começa a ensinar ciências naturais, né? Aí, naquela situação, você já está em pecado, meu filho. É porque você pecou? Não. É o pecado que vem lá de trás. Pecado que foi cometido lá no início, de Eva e Adão. Então ele já nasce pecador. E lamentavelmente esse pecado faz nós ficar afastados de Deus. É por isso que tem uma dificuldade tremenda, né, Flávia? De a gente falar sobre Deus, né? Porque quem é que viu Deus? Quem viu Deus? A senhora já viu, irmão? Uma auxiliadora de Deus? É um velhinho de barba branca? Como é que é, meu Deus? Ninguém viu Deus. Mas, Arthur, existe uma forma muito prática que a Bíblia ensina para nós ver Deus. Se eu olhar para meu irmão e amar o meu irmão, eu estou vendo Deus e estou amando Deus. Porque às vezes a pessoa fala que é cristão, mas puxa uma arma e atira no irmão. E atira para matar. Eu fiquei muito chocado com a cena que se deu durante, acho que cerca de 30 dias mais ou menos. Um rapaz muito bem nutrido, né? Muito de boa aparência, né? Só porque ele ficou preso no trânsito, ele ficou nervoso e estava com a arma, que ele tinha pegado a arma da mulher que é policial. E o caminhão de lixo ficou ali, coitado, né? Vocês não podiam passar, o trânsito estava ruim. E ele se indispôs com o pessoal que estava catando lixo, irmãos. E o cara atirou no pobre do rapaz, no meio da rua, e matou o rapaz. E depois ficou falando que era cristão e patriota. Então, parece que não entendeu nada, né, irmãos? Porque eu não posso falar que eu sou cristão, que eu conheço a Deus, se eu odeio meu irmão, se eu não tenho paciência com meu irmão, se eu quero furar o olho do meu irmão, se eu quero dar um soco nele, ou se eu quero destratar ele por qualquer maneira, eu não posso falar que eu conheço a Deus. Então, as coisas dessa maneira, quem ensinou para nós isso foi João. Se você se você diz que você ama a Deus, mas você odeia seu irmão, você é mentiroso. José, falando para mim, tá? Você é mentiroso. Como é que você fala que você ama a Deus e odeia seu irmão? Não faz sentido. Então, a única forma de nós declarar que nós amamos a Deus é quando nós
amamos o nosso irmão. Conhecemos e amamos o nosso irmão. É isso. Tem alguém passando fome perto de você? Não fica fingindo que está tudo bem, não. Não, lá a minha casa lá, a dispensa da geladeira está cheia. Por que eu vou ficar quebrando a cabeça com ele? Não. Eu vou achar uma forma de repartir o meu pedaço de pão com ele. Isso é um gesto de amor, meus irmãos. Apesar que isso aí não vai dar salvação para nós, mas é um gesto de solidariedade, um gesto de amor. Amém? E é uma forma de nós mostrar que nós conhecemos a Deus. Amém? Então, meus queridos, a palavra muito, muito profunda nessa noite, e olha, tem 10 minutos para falar sobre isso. Jesus está aqui morrendo. Olha, nenhuma religião, e tem religião muito poderosa no mundo, não vou citar o nome porque é antiético, nenhuma religião oferece o que Jesus já ofereceu por nós. As religiões são importantes, sim, não resta a menor dúvida, mas nenhuma delas dá para nós o que Jesus deu por nós. E muitas das vezes as religiões não conseguem explicar isso. Morreu na cruz? Né? 2000 anos? Foi? Foi. Pois é. Jesus, ele veio, todos nós sabemos, como uma criancinha, indefesa, foi perseguido desde o começo, fugitivo desde o começo, e no auge da sua juventude, ele foi preso por causa da inveja, por causa do ódio, da maldade, dos políticos da época, dos religiosos da época, e condenado lá às madrugadas, porque não podia nem ser publicamente, porque Jesus tinha muito seguidor, e os políticos geralmente são muito raposa, né? Eles são muito veiacos. Então tentaram de julgar Jesus à surdina da noite, né? E mandaram crucificar Jesus, mas eles não sabiam que ali estava aquele que vinha resolver todos os nossos problemas da toda a raça humana. Olha bem, começa a pegar o pecado de Adão, que foi o primeiro homem que pisou na terra, e calcula o último homem que vai pisar sobre a terra, nós não sabemos quando. Vamos supor que vai haver uma catástrofe sobre a terra e vai destruir toda a humanidade, vai sobrar um. Calcula. Jesus, ele fez uma obra em favor daquele primeiro homem até o último da raça humana. Ninguém mais conseguiu fazer isso, irmãos. E quando Jesus foi ali na cruz, e Jesus foi ali crucificado, falei com o nosso irmão Geraldinho hoje, imagina bem, o Senhor poderia ter sido pregado ali na cruz, bateu um cravo nos nossos pés, nós ficamos grudados ali na cruz, ali naquela situação bem desconfortável, né? Imagina bem, começa a pensar comigo, que situação desconfortável. Aquilo era para mim, era para você, nós que merecia aquilo. E não ia fazer sentido nenhum, nós merecíamos. Ficava por isso mesmo, né? Vai ser crucificado aqui, vai para o inferno. Roma, o Império Romano tinha um costume assim. Geralmente se levantava contra o Império Romano, as pessoas se revoltavam daquele regime, né? Cruel, sanguinário. E como eles tinham legiões de soldados e ninguém ia contra eles, eles conseguiam derrotar aqueles desgraçados lá, né? E o que eles faziam então? Pegavam aqueles homens todos e pregavam eles, deixavam eles lá nos postos, lá nas estradas, né? Para servir de exemplo. Tipo que fizeram com Tiradentes foi a mesma coisa. Colocou a cabeça de Tiradentes no lugar, as pernas dele em outro, o tronco dele em outro. Disse que era para servir de exemplo, né? Para ninguém mais fazer igual o Tiradentes fez, que Tiradentes não estava conformado com a safadeza dos portugueses aqui no Brasil, né? A malandragem dos portugueses aqui no Brasil. E eles mataram Tiradentes, espalhou o corpo dele. Salgou, né? Espalhou, pendurou. Né? Assim que Roma fazia. E fez a mesma coisa com Jesus. Então, quando viu que condenou Jesus, falou assim, esse homem aqui não vale nada, né? Zombaram dele, né? E batia nele, zombava dele, né? E pregaram Jesus lá de qualquer maneira, né? O Senhor, eu não posso nem imaginar, irmãos, e o Senhor ficou ali pendurado ali, né? E o Senhor ficou numa situação tão desconfortável que ele dizia, oh meu Deus, por que você me desamparou? Oh meu Pai, por que você me desamparou?
É porque ele estava ali no meu lugar, meus irmãos. Eu que mereci aquilo ali, era você. Né? E era isso que, de fato, nós merecemos, né? A gente for olhar a condição nossa. A nossa condição, é isso que nós merecemos. Concorda comigo, meus irmãos? Ou eu estou inventando alguma coisa? É isso que nós merecemos, não é? A morte era nosso destino. Né? Ser castigado da pior maneira possível era nosso destino. Jesus, no entanto, foi lá e... meu pai, eu vou substituir eles aqui. Arthur, eu estou no seu lugar, meu filho. Pode ficar tranquilo aí, não precisa você morrer não, porque eu estou no seu lugar aqui. E Jesus ficou ali, moço. Meu pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento do desamparo do Senhor Jesus, irmãos, o pecado de todo mundo, de Adão, até o último homem que vai vir na terra, não sei quem é, estava ali em cima do Senhor Jesus, aquele peso da maldição. E houve, no momento que o Senhor Jesus, eu tenho sede, aquele soldado estava tão possuído pelo demônio, que era um costume que eles faziam, um povo muito cruel, muito desalmado. Colocava ali uma bacia de vinagre ali, uma esponja velha ali, né? Ele enfiou aqui na ponta da lança, chegou lá no lado do Senhor Jesus, né? Imagina, eu tenho sede. Encostaram aquela porcaria na boca do Senhor Jesus com vinagre. Alguém já provou vinagre como é que é? Meus irmãos, é um trem, né? Imagina, né? Você está morrendo de sede, alguém chegou vinagre na sua boca, irmãos. E a febre do Senhor Jesus foi tanta, irmãos. A dor dele foi tanta, que traspassou. E ele esteve ali na cruz. E num dado momento ele ainda usou as últimas palavras, né? E ele falou o seguinte: meu pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ali ele deu o último suspiro e tombou a sua cabecinha. Aleluia. E ali estava a solução de todos os nossos problemas. Existem muitas religiões, muitas igrejas. Mas isso aí é tudo que importa, meus irmãos. É nós saber que alguém esteve ali no nosso lugar. E que nós íamos morrer, íamos descer diretamente para o inferno, porque é nosso merecimento. Mas ele falou assim: não. Eu vou resolver esse problema. Ele assumiu a minha culpa e a sua culpa ali na cruz. Então, a partir do momento que você tem uma experiência com Jesus, que você sabe de fato o que aconteceu, e esse evangelho for anunciado para você, você pode ter certeza que ele é suficiente para resolver o seu problema. Jesus não vai deixar você como um bagaço nas mãos do diabo, jamais! O diabo não vai ter poder sobre a sua vida nem quando você estiver dormindo. Porque se você lembrar do sangue, o diabo vai explodir, vai sumir da sua frente. O pastor não está inventando não, o pastor viveu isso. O capeta não é páreo para nós nem quando nós estamos dormindo. Mas você precisa entender que alguém chegou ali com a lança e traspassou o lado do Senhor Jesus Cristo com aquela lança. Porque eles queriam conferir se estava morto. Os ladrões que estavam do lado dele quebraram as pernas, chegavam com a marreta ali, pá. Essa parte aqui nossa é bem, ela, dependendo da pancada, ela quebra, né? Ou essa parte que desloca, né? E o corpo explicava, né? Facilitava para eles arrancar, para eles acabar de rasgar e tirar dali, né? Era uma malvadeza tremenda, meus irmãos. Mas havia uma profecia que nenhum osso do Senhor Jesus seria quebrado. Então aquele soldado, não sei, Deus agindo ali, o Senhor estava ali, o Espírito Santo estava ali, correu lá, pegou a lança, porque tinha que fazer aquilo rápido, né? E os corpos não podiam ficar no sábado. Traspassou o lado do Senhor Jesus com a lança. E todo o sangue do Senhor Jesus foi derramado ali naquele copo, meus irmãos. E não ficou nenhuma gota de sangue do Senhor. E o sangue saiu e começou a sair água logo em seguida. E esse sangue aí, meus irmãos, é o seu passaporte para o céu. Você não vai chegar no céu porque você é bonitinho aqui na igreja, porque você canta bonitinho, você vem com um palitozinho, com um gravatinho de seda. Você tem um título, né, religioso. Você vai para o céu porque o sangue foi derramado por você. E da mesma forma que o sangue foi derramado pelo Papa, foi derramado por mim, foi derramado por você,
Amém? Da mesma forma que o sangue foi derramado pelo pastor, foi derramado pela senhora, pela criança. Amém? Esse sangue vai dar nosso direito de ter acesso ao céu. E a partir desse momento você já tem acesso ao céu. Não tem que pensar, meu irmão, que você está afastado do Senhor, não, tá? Porque esse sangue é a sua ligação com Ele. Esse sangue vai dar a você poder, para que você possa vencer tudo aquilo que está te trazendo angústia. Porque o pecador, irmãos, que não conheceu Jesus ainda, ele tem uma angústia tão profunda que maconha não resolve, cachaça não resolve, zona boêmia não resolve, festa não resolve. Pode passar uma semana na gandaia, nada disso resolve, vai ficar pior. Mas Jesus, no momento que Ele entra na nossa vida, as coisas mudam, irmãos. As coisas mudam. Você passa a ser uma pessoa mais confiante, você passa a ser uma pessoa mais segura. Você sabe que a qualquer momento você pode cair e tombar sem vida, mas você sabe que você está seguro com Ele. Você está seguro com Ele. E o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. A palavra é tão profunda que eu poderia estender, irmãos, e falar alguns detalhes sobre a conversão. A conversão é uma volta de 180 graus, né? E você toma outra direção, né? Pelo caminho da cruz. É você mudar a sua trajetória, né? A trajetória da gente nem sempre é perfeita. A palavra é bem clara que há caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom. Provérbio, também gosto muito de provérbio, né? Mas o fim são caminho de morte. Então nem sempre as trajetórias da gente, as escolhas da gente, as decisões da gente são certas. Isso aí está implícita a nossa condição humana. E os sábios dizem que onde está o homem está o erro. Mas quando você entende que você é um pecador, que você está correndo sério risco de perder a sua vida por toda a eternidade, de entrar na eternidade sem Deus, sem paz, aí você conhece Jesus. E você sabe o que Ele fez por você, o preço que Ele pagou por você, aí você muda a sua trajetória. Você se converte. Então a conversão é o primeiro passo, meus irmãos, tá? Para que você tenha uma vida vitoriosa. E na sequência, a salvação não acontece assim da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. E na sequência vem o processo de santificação. A palavra fala que é vontade de Deus a nossa santificação. Deus quer a nossa santificação. Então, se eu era uma pessoa imoral, irmão, se eu andava igual cachorro vagabundo na rua, fazendo coisa que não deveria, né? Com práticas sexuais imorais, com costumes que não agradam a Deus, então eu vou deixar isso, eu vou me santificar. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa que vou fazer algo para o Senhor. Eu vou dedicar o resto da minha vida a Ele. Porque foi Ele que morreu por mim. Olha, quando eu fiz isso eu tinha 17 anos. Meu pai era tão bêbado que ele fedia. Eu comecei a jejuar todos os dias, um rapazinho jejuando. Eu comecei a orar de madrugada todos os dias. Até que Deus libertou meu pai e a minha mãe. Hoje eu fui lá recentemente. Viajei quase 1.000 quilômetros, dirigi quase 1.000 quilômetros, falei com o irmão Geraldinho hoje. Fui lá e fui na sepultura da minha mãe. E dessa vez eu não fiquei assim com aquele sentimento assim de tristeza. Deus me deu um hino, né? Quando eu estive ali com minha mãe, eu comecei a cantar aquele hino lá, não pensei em mais nada, eu comecei a cantar, né? Porque eu mandei fazer a sepulturazinha de Deus aí em 2022, e tá bonitinha a sepultura, bem feitinha, com a cerâmicazinha branquinha, né? Eu fiquei ali, Deus me deu um hino maravilhoso, eu saí de lá do cemitério cantando. Os meus pais se converteram ao Senhor, meus irmãos, mediante essa experiência que eu tive com Jesus. Deus ouviu minha oração. Então, meus queridos, o processo da santificação é interessante. Deus quer a nossa santificação, né? É você se consagrar, meu Deus. A partir de hoje, o que eu vou fazer aqui nesse mundo? Eu vou ser do Senhor. Vou fazer o que o Senhor determinar para a minha vida. Né? Eu vou começar a orar. Se eu orava pouco, eu vou orar mais um pouquinho. Se eu jejuava pouco, porque tem pessoas que jejuam, irmão, na hora que a situação está apertada demais. Eu lembro que o meu filho foi tirar a carteira de habilitação, estou terminando. Ele jejuou uma semana. Acho que foi a única vez que ele jejuou. Ele queria ser motorista. Mas a gente, irmão, tem isso como uma prática nossa, né, no nosso dia a dia, né? Não deixar apenas que a situação fortuita venha nos assaltar, que desespero que eu estou, agora eu vou jejuar. Não faça isso como uma prática, como uma coisa contínua, né? Deus vai se agradar muito disso. Amém? E encerrando, irmãos, eu poderia embasar isso, embasar na palavra isso, mas o tempo já não permite. O último processo da nossa salvação é a glorificação. Olha bem que você passou pela conversão, santificação. A santificação, o sangue de Jesus é crucial para nos ajudar. O conhecimento da palavra, né? A gente poder começar a ver as rugas da gente, os defeitos da gente na palavra, né? E por fim, a glorificação. A glorificação é quando você vai estar com Jesus. Amém? Vai ser muito bom, irmãos.
Isso é muito bom. Aí você vai ver o seu Deus como que ele é. Agora você só imagina como que ele é. Mas quando você estiver com ele, você vai ver como que ele é. Ele vai ter muito prazer de receber você lá, né? De sentar com você à mesa, de mostrar para você as mansões celestiais. É um lugar maravilhoso, irmãos, tá? Um lugar maravilhoso. Só o louco que não... Acho que até o louco quer ir para lá, se bobear. Tá? Acho que até o louco. Nem o louco erra o caminho do céu. É um lugar maravilhoso, irmão. Então, esse momento é um momento esperado da igreja. Por isso que a igreja tem que ter um pouquinho de paciência. Se o negócio está ruim, se o trem está apertado, se está vindo guerra, está vindo problema, pandemia, né, caristia. Só um pouquinho de paciência, né, meus irmãos? Deus abençoe, Senhor.